Olá, está no ar mais um Top News com o fechamento do mercado, com as principais notícias dos últimos acontecimentos aqui, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. A gente vai trazendo para vocês, além de entrevista, claro, com os melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira, já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês e para ele, Felipe Brosco, que vai estar aqui junto comigo nesse fechamento do mercado. Boa tarde, Brosco. Uma ótima tarde, Débora. Bom ter você de volta aqui com a gente. Pois é, vamos lá então falar de mercado. Tem muita coisa, aliás, hoje tem estreia aqui também, viu, no Top News. Então fica por aí, vocês que sempre cobravam da gente falar mais sobre criptomoedas, então aguardem, tá chegando, tem quadro novo estreando hoje aqui no Top News. Bom, mas antes eu quero trazer para vocês aqui um giro, né, nesse Ibovespa para a gente ver como que tá. O Ibovespa que tá conseguindo se manter no patamar dos 99 mil pontos, né, mesmo depois de ter começado o dia numa queda. A gente encerrou os leilões em queda, permanecemos assim durante boa parte da manhã. Já no finalzinho da manhã foi que a gente conseguiu virar para o sinal positivo. Então, o Ibovespa consegue se manter nos 99.114 pontos. Isso aqui tem um apoio, inclusive, do setor de petróleo. Os papéis estão acompanhando aqui no setor a alta da commodity lá fora. Mas o setor de siderurgia e mineração segue em queda. E isso não ajuda muito aí, tem segurado um pouco mais esse Ibovespa. Mas está lá, 0,17 de alta, sem o apoio também das bolsas dos Estados Unidos por causa do feriado, né? A gente tem se mantido sem tanta destinação ou tanta volatilidade. A gente abriu nos 98.951, a máxima do dia, né, foi 99.353, seguimos assim, 99.119 por enquanto. No dólar futuro, a gente tem queda agora. Mas olha só, a queda é de 0,20, moeda americana cotada a 5,36 nesse momento, né? Nas altas e baixos aqui do dia, a gente tem a Apvida subindo 8% agora, em seguida Localweb, alguns outros papéis aqui do setor de tecnologia, a gente tem Localweb positivo, né? Todos aqui performando nas altas. BRF subindo 3,78%, apesar da gente estar vendo uma queda agora, né, no dólar, a moeda americana, né, deu uma boa disparada indo para casa dos 5,30, e isso desde a última sexta-feira, depois dessa questão dessa PEC em andamento lá em Brasília, aumentando os riscos fiscais, já impactando diretamente no dólar. E aí a gente tem esses setores que são mais dolarizados, estão mais diretamente envolvidos com exportação, acaba se beneficiando um pouco mais, a gente sempre comenta sobre isso aqui na nossa programação. Em queda, Yduqs vai aí liderando as perdas agora, 3,39% de queda. Depois a gente tem o varejo com Via, Magazine Luiza, né, Grupo Soma, que permanece aqui nas quedas do dia, entre outros papéis. A Natura também está caindo 1,44%. Magazine Luiza cai 2,73%. Nesse momento, a gente tem também dados do IPCA para serem divulgados essa semana, na sexta-feira, ou seja, isso permanece aí então no radar dos investidores. Não temos, né, as bolsas nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, porque a gente tem feriado por lá. E por falar em feriado, notícia nada feliz, nada boa, né, Brosco? Pois é. Mais uma vez aconteceu nos Estados Unidos um tiroteio no desfile aí de 4 de julho no Highland Park, lá em Chicago, deixou aí pelo menos 6 pessoas mortas até agora. Tiros foram disparados aí cerca de 10 minutos após o início do desfile, que aconteceu aí por volta das 10 horas da manhã, lá no horário local. 31 pessoas foram levadas aí para hospitais, de acordo com a polícia. E autoridades procuram agora pelo suspeito, aí descrito como homem branco, entre 18 e 20 anos, cabelo preto, usando uma camiseta azul, um rifle que foi apreendido, foi apreendido no local. De acordo aí com as primeiras informações, seria um ataque aí aleatório e o suspeito teria atirado aí de um telhado. A cidade de Highland Park, aí, que fica 40 quilômetros ao norte de Chicago, cancelou aí o desfile, claro. O participante aí desse evento relatou que ouviu cerca de 20 a 30 tiros em 2 rajadas consecutivas. Vamos ver, vamos ouvir. Si fuera eso, ya nos dijeran que nos fuéramos. No, si pasó algo allá.
pero digo, se fuera grande ya nos hubieran dicho que nos fuéramos. Pois é, a gente acompanhou então aí as imagens e aí de um momento de extrema tensão ali com as pessoas ali no momento em que tudo aconteceu ali, com a chegada dos bombeiros, também da polícia, muitas pessoas ali tentando entender o que tinha acontecido, como a gente vê repetidas vezes acontecendo lá nos Estados Unidos, né, e dessa vez aí em um evento festivo e que acaba aí de maneira trágica, aí, como a gente acompanha aí nessas imagens. Os números vão sendo apurados, a gente tinha inicialmente a informação de 5 mortos, já foi atualizado para 6 pessoas mortas, mais de 30 feridos aí que foram levados para os hospitais, e a gente então vai atualizando vocês aí conforme as informações forem chegando. Bom, e por falar aí em Estados Unidos, quebrando uma tradição de décadas, aí o Kremlin não enviará uma mensagem de congratulações aí para Washington em referência ao 4 de julho, né, dia da independência dos Estados Unidos. De acordo com o Kremlin, a atitude pouco amistosa dos Estados Unidos para com a Rússia torna inapropriado uma mensagem de congratulações. Pois é, e o Joe Biden deve anunciar, inclusive, ainda nessa semana, a redução de algumas tarifas sobre as importações de produtos da China. De acordo com o Dow Jones, o objetivo dessa medida é combater a inflação. Fontes também disseram à agência que a decisão pode incluir uma interrupção nas tarifas sobre bens de consumo, como roupas e materiais escolares, e o lançamento de uma ferramenta para que os importadores solicitem isenções tarifárias. Lembrando que já tem semanas que autoridades americanas estudam o assunto e no mês passado a Janet Yellen chamou as tarifas de um empecilho para a economia, dizendo que o governo procurava maneiras de reconfigurar elas para ajudar a conter essa inflação. E olha, os cidadãos na Alemanha devem aí se unir, se preparar para lidar aí com o desafio histórico do aumento do custo de vida causado aí pela guerra na Rússia, né, entre Rússia e Ucrânia. Foi o que disse nesta segunda-feira o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, em reunião aí com líderes sindicais e de associações de empregadores. Scholz enfatizou que a atual crise não irá passar em poucos meses e que é preciso estar preparado para a situação. Além disso, o primeiro-ministro atribuiu todas essas mudanças aí à agressão russa à Ucrânia, que ao mesmo tempo que tudo mudou, está mantendo cadeias de suprimentos interrompidas desde a pandemia e também a incerteza só está crescendo. E a JBS divulgou, né, que sua subsidiária, JBS Biodiesel, vai investir 180 milhões de reais na construção de uma nova instalação para a fabricação do biocombustível. A planta será instalada na cidade de Mafra, em Santa Catarina, e terá capacidade para poder produzir 370 milhões de litros por ano. Com essa nova fábrica, inclusive, afirma a companhia, sua capacidade de produção vai saltar de 350 milhões de litros para 720 milhões de litros por ano, o que representa mais de 10% do volume dos 6,76 bilhões de litros de biodiesel produzidos em 2021, segundo os dados da ANP. O biocombustível da nova unidade vai utilizar como matérias-primas óleo de fritura recuperado e óleo de soja proveniente do esmagamento do grão para a produção de farelo para alimentação de aves e suínos. Pois é, Débora, e o preço do minério de alta qualidade deve cair aí para $100 por tonelada no segundo semestre agora, né, em média, segundo aí as projeções do Goldman Sachs. Em Qingdao, na China, o minério foi negociado hoje a $108 aí por tonelada, uma queda de 4,4% no dia, após o governo impor aí o lockdown em 2 regiões que registraram novos casos de coronavírus. Enquanto a força da demanda chinesa permanece em dúvida, o banco espera aumento de oferta fora do Brasil, o que deve ajudar aí no recuo dos preços da commodity. O banco ainda baixou a previsão de 3 meses para o minério siderúrgico para $90. Mas, além disso, a WEG anunciou investimentos na produção do que deve ser, a partir de agora, o maior aerogerador em operação para o mercado brasileiro.
A novidade desse novo projeto, que deve ter aí potência de 7 megawatts, megawatts, e também de 172 metros de diâmetro de rotor, é que ele terá capacidade para as características adaptadas para poder atender outros mercados, não só o brasileiro. A companhia investe no desenvolvimento de engenharia, testes e também validação da tecnologia do projeto. De acordo com a necessidade, os investimentos serão feitos também na fabricação e instalação. E os preços do etanol hidratado e do anidro caíram cerca de 8% nas usinas do estado de São Paulo, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Para o órgão, a pressão veio sobretudo do baixo volume de negócios ao longo do mês. Além disso, distribuidoras se mostraram aí cautelosas em fechar novas compras, tendo em vista as vendas desaquecidas de combustíveis e também o cenário que se desenhava aí com a possibilidade de mudança tributária do etanol e também da gasolina. E a FAB fará cessão onerosa de terreno próximo ao Porto de Santos, segundo o BNDES. Um dos terrenos tem 600 mil metros quadrados e está na margem direita do estuário do Porto de Santos, destacado da base aérea do Guarujá. Como não pertence ao poligonal do Porto Público de Santos, poderá ser usado pelo vencedor de leilão para a construção de um terminal de uso privado, de acordo com o banco. O segundo terreno está no Rio de Janeiro, tem 100 mil metros quadrados e deve ter vocação para logística, porque está localizado em uma área estratégica entre duas vias principais de acesso à cidade, além de estar também próximo ao aeroporto do Caju. O banco agora vai começar a selecionar consultorias que, junto à equipe técnica do BNDES, também vai conseguir modelar a estruturação de cada um desses terrenos. E olha, a disputa entre bancos de grande porte e fintechs em torno aí de consulta pública do Banco Central, com o objetivo de criar um teto aí para tarifas de intercâmbio dos cartões pré-pagos, tem se acirrado, com as duas partes aí pressionando a autoridade monetária em direções opostas, enquanto a autarquia enfrenta entraves que alongaram o processo de decisão. Com o uso maciço desse modelo de cartão nas contas digitais gratuitas, fintechs alegam que a medida provocaria uma perda de receita que inviabilizaria o modelo de negócios aí do setor e levaria a uma elevação das cobranças sobre consumidores, com consequente golpe no processo de inclusão financeira no país. E o 5G, internet móvel de quinta geração, será finalmente liberado em Brasília nessa quarta-feira e, com isso, a capital federal se tornará a primeira cidade do país a receber a nova tecnologia de comunicação. A próxima da lista deve ser Belo Horizonte. As informações foram compartilhadas nesta segunda-feira pelo conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Moisés Moreira, que é presidente aí do grupo responsável pela limpeza da faixa do ar por onde vão transitar os sinais de internet. Então tá aí a boa notícia, né? Antes então de a gente poder ver no Brasil como um todo, veremos em Brasília. Começa então nessa quarta-feira. Vamos ver como é que vai ficar essa internet a partir de agora em Brosco. Pois é, expectativa, estava na hora, né? Mais do que na hora, né, de ter aí então esse sinal. Aliás, hoje pela manhã eu até comentei, né, porque a gente consegue ter, alguns aparelhos já são adaptados ali para a tecnologia 5G e aparece lá, né, o nomezinho 5G, mas isso não significa que você está conectado a uma rede 5G. Então, agora sim, pelo menos em Brasília, depois em Belo Horizonte, né, teremos então essa possibilidade da tecnologia aí 5G no ar, né? É isso aí, é isso aí. Bom, antes da gente continuar aqui com a nossa programação, vale aquele lembrete, né? A Débora gosta aqui de dar esse lembrete para vocês aí de nos seguirem aí nas redes sociais, no nosso Instagram, BMC News, também pelo Facebook, acompanhar a gente aqui, a nossa programação pelo nosso portal. Deixa eu ver aqui se o pessoal está acompanhando. Tá, olha lá, o pessoal está aqui participando, sentiram falta hoje do Cabral e do Gani aqui no BMC Marketing, mas em breve eles voltam aqui a participar com a gente, viu, pessoal? Mas olha só, que notícia boa, a Débora está de volta aqui com a gente. É exatamente isso. Pelo menos isso, né? Mas é isso. O Rafa, gente, também, ele permanece em casa cuidando do olho dele,
né? Ele que foi até o médico hoje novamente, ele precisa ficar quietinho lá, conjuntivite. Não é de se brincar, viu, Brusco? Na verdade, eu tive conjuntivite quando eu era criança, né? O Rafa é uma criança. O Rafa, exatamente. É por isso, mas eu tenho certeza que ele está assistindo a gente de casa. Rafa, um abraço para você, inclusive. Eu estou de volta aqui, já muito bem, livre, desconvidada, com muita saúde, graças a Deus, né? Para poder a gente continuar por aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente atualiza para vocês, inclusive, o número de mortos e feridos lá nos Estados Unidos, né? Depois imagina o susto, né? Numa comemoração como vinha acontecendo, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, que a gente sabe, né, que é um momento importante, que ali todos tiram feriado, estão comemorando, desfilando pelas ruas, né, comemorando ali a independência do país. Do nada começaram a ouvir tiros, né, e correria. Infelizmente, acaba sendo marcado um dia trágico, né? Isso é muito triste. Daqui a pouco a gente consegue trazer mais informações para vocês. A gente tem aí a atualização aí da Polícia de Chicago, há cerca de 10 minutinhos aí, com esse número que a gente tinha passado aqui, né, de 6 mortos até agora e 24 feridos, né? Mas é um número alto aí de feridos, e a gente sabe que em situações como essa ali, os números a princípio são muito confusos, né? Às vezes até mudam ali, a gente chega a dar alguns números ali de mortos. Isso, infelizmente, acaba aí aumentando aí com o passar das horas, com o passar do tempo. A gente espera que não seja esse o caso, mas fato é, mais uma cena que se repete nos Estados Unidos, ligada aí ao porte de armas, né? Exatamente isso. Aliás, isso tem sido bastante questionado, né, justamente até pelo próprio presidente Joe Biden, por causa dessas ocorrências, né, que a gente tem visto. Já teve aquela lá no metrô, né, não faz muito tempo, também foram registradas várias vítimas. Nessa situação aí de hoje, eu acho que deixa cada vez mais claro, né, esse questionamento até que já foi levantado pelo próprio presidente americano Joe Biden, né, porque foi passado aí no Congresso a possibilidade então do americano também portar armas em público, né? Isso facilita, talvez, né? Isso é uma coisa que a gente pode questionar aqui para os analistas quando estiverem aqui conosco sobre essa facilidade que a gente sabe que os americanos já têm mesmo, né, ao porte de arma. Mas além disso, eles também passaram a ter a possibilidade de portar essa arma, transitar com essa arma em público. E aí a gente tem visto, até com certa frequência, infelizmente, esse tipo de situação, né, lá nos Estados Unidos. Foram muitas pessoas ali. Você vê que a moça que estava ali na imagem, ela toma um susto, levanta, né, provavelmente ali ouvindo o tiroteio, ouvindo os tiros, sai correndo, é um evento né? Festivo, né, Débora? Pois é, ninguém está esperando uma coisa como essa, né? É lamentável, uma criança ali no carrinho, o pai correndo, né? Não tem quem... Você pega totalmente de surpresa numa situação como essa, né? É totalmente o oposto do que se espera para o dia, né? Festa, independência... Exatamente. Lamentável. Bom, enfim, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui dando sequência ao nosso Top News. Até já. PMC News, informação que gera valor. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Could you wait a second? Stop calling him! You hear me? I'm moving on! You should too! It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques,
Por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BNC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um Top News nessa segunda-feira, primeira segunda-feira aí do semestre, né, do segundo semestre do ano. Muita coisa vai rolar aí, principalmente no campo da política, e eu tenho uma informação aqui ainda sobre isso, que prestes a lançar aí oficialmente a sua candidatura à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro vai reunir aí todos os ministros amanhã, nesta terça-feira, para cobrar a consolidação aí de projetos pendentes e também a divulgação aí de ações positivas de cada setor, com vista aí, claro, à eleição de outubro, né? O Bolsonaro vai comandar então essa reunião aí, que estará também o general aí, o seu vice, né? O Braga Neto, candidato a vice de Jair Bolsonaro. Bom, falando ainda sobre informações, trazendo um pouco mais de informações sobre essa situação lá na Caixa Econômica Federal, a gente sabe que teve essa mudança aí de última hora do presidente da Caixa Econômica, a nova presidente, inclusive, da Caixa, a Daniela Marques, ela já anunciou, durante uma entrevista para uma emissora de TV, 3 novos nomes para a diretoria do banco. São eles Alexandre Mota, que estava na empresa, gestora de ativos, a Engea, que cuida, né, vai cuidar, na verdade, ele vai cuidar de crédito e atacado. O Daniel Calazans, que trabalhou com a nova presidente no Ministério da Economia, vai conduzir gestão de pessoas do banco. E a Carolina Bussato, que também trabalhou na equipe econômica e cuidará dos canais de promoção e progressão de mulheres, com foco em programas de empreendedorismo feminino. Né, inicialmente, eles serão consultores estratégicos da presidência, né, do banco, e até o momento a Daniela disse que foram afastadas 6 pessoas, né, além do ex-presidente Pedro Guimarães, a chefia de gabinete e 5 consultores estratégicos, né, foram já afastados. Durante essa mesma entrevista, a Daniela também comentou que o vice-presidente de logística, o Antônio Carlos Ferreira, será realocado. Ele também foi mencionado no depoimento das mulheres que acusaram Guimarães de assédio sexual, e Daniela disse que metade das vice-presidências da Caixa será agora composta por mulheres. Uma baita mudança, né? Assim, diante do que tem acontecido, né, Brosco, para trazer até um pouco mais essa questão das mulheres à frente de um cargo que normalmente eu não lembro de ter mulheres pela Caixa Econômica Federal assim, passa agora a ter então. Não, sim, importante, claro, muito válido. E que sendo independentes do gênero, sim, casos absurdos que não deveriam acontecer em hipótese alguma, né? Mas é claro, uma boa iniciativa aí da Caixa Econômica Federal. Uma notinha aqui de economia rapidinho, os servidores protestaram hoje em frente ao Banco Central, lá em Brasília, né, em greve aí por reajuste salarial e também reestruturação da carreira. Cerca de 300 servidores aí, então, do Banco Central protestaram em frente à sede da autarquia, hoje cedo lá em Brasília, isso segundo o sindicato da categoria, né, o Sinal. Uma assembleia está marcada para amanhã, então às 9 horas da manhã, e deve discutir então aí os rumos dessa mobilização
e uma possível mudança de estratégia aí do movimento. Os servidores, a gente lembra, estão parados aí, né, desde o dia 3 de maio. Pois é, e olha só, a gente sabe que tem uma preocupação em relação, né, ao impacto disso, porque existe o Copom, né, claro, as reuniões do Comitê de Política Monetária já estão acontecendo sem esses servidores, não chegou a atrapalhar, né, era grande especulação ali em cima dessa última reunião do comitê, não atrapalhou em nada essa greve dos servidores, né, é o mesmo que se espera, então, para a próxima reunião também, que já está prevista, né, então, aguardemos, então, que isso não venha a impactar de alguma forma. Ainda falando aqui de Brasil, comissão da Câmara dos Deputados aprova um projeto que reserva 35% da geração de fontes eólicas para distribuidoras locais. Agora há pouco a gente falava sobre a WEG, trazendo ali, né, mais projetos, novidade, tecnologia, né, cada vez mais expandindo nesse setor. O projeto reserva, então, para a distribuidora de energia elétrica até 35% da energia proveniente de usina eólica localizada no mesmo estado e constata em licitação para atender um ambiente regulado. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será realizado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ. Bom, é uma das energias mais limpas, né, que a gente pode, ainda mais se a gente fala de pauta verde, aí é que realmente deveria, então, ter mais e mais investimentos nesse setor. Vamos dar andamento aqui, então, vamos para o nosso primeiro convidado, Brosco? Vamos lá, vamos conversar com ele, o Caio Ventura, analista aí da Guide Investimentos. Tudo bom, Caio? Fala, pessoal, tudo bem? Muito prazer em estar aqui de novo com vocês, falar do mercado imobiliário, que tem ficado um pouco mais de lado recentemente, dado todo o cenário, mas feliz em estar aqui mais uma vez. Tá certo. Bom, então vamos começar então com uma avaliação aí, né, do momento aí vivido pelo setor aí dos fundos imobiliários. Não, perfeitamente, né? Então, o setor é um setor que tem apanhado bastante desde o início da pandemia, né? Entretanto, a gente vê um cenário um pouco mais favorável, visto que grande parte dos motivos de preocupação com o setor vem se arrefecendo, especialmente esse ano, né? Então, alguns fatores como, por exemplo, home office e também restrições sanitárias que acabaram prejudicando um pouco mais os shoppings, né? Eventualmente até fecharam em alguns meses, são fatores que não devem mais fazer preço daqui para frente, né? Com exceção de home office, que é uma questão um pouco mais complexa. Mas quando a gente olha para o setor como um todo, temos perspectivas um pouco mais favoráveis, com sinalizações um pouco mais claras, né, do Banco Central do fim do ciclo de alta de juros e, ao mesmo tempo, essa recuperação operacional que já se desenrola de uma forma muito evidente operacionalmente em boa parte dos fundos voltados a tijolo, né? Então, quando a gente observa essa dinâmica setorial, ela nos dá, né, uma sensação de que o pior já passou, né, digamos assim, e agora ainda há bastante espaço para recuperação, tá certo? Então... Perfeito. Agora, Caio, como que fica também a construção com esse aumento de juros? Muito a gente tem falado já sobre isso e repercutido nessa preocupação, inclusive, né, que se existia muito maior, eu até diria, logo quando a gente começou esse ciclo de aperto monetário. Mas aí a gente, né, foi meio que acomodando e não assustou tanto o mercado. Porém, diante dos cenários que a gente tem visto, de cada vez mais incertezas fiscais, por exemplo, como a decisão desse andamento dessa PEC lá em Brasília, né, a probabilidade do Copom prolongar ainda mais, dependendo até do IPCA do que vai vir essa semana, mas a expectativa é de que mantenha-se, então, em 2 dígitos por muito mais tempo. Muitas casas já estão revisando, né? Então, até que ponto esses juros ainda faz com que o setor ande e não chegue a ser um bloqueio, realmente, não chegue a ser um empecilho? Claro. Bom, eu acho que quando a gente olha para o panorama como um todo, né, pensando em reajustes de produção, de perspectivas, o que o mercado tem precificado, eu acho que, olha, o cenário é bastante complexo, né, depende ainda de mais dados, né, para a gente avaliar
o que deve ser daí para frente, né? A expectativa inicial era que houvesse uma redução, acho que boa parte das casas ainda tem uma redução precificada a partir do ano que vem, né? Algumas casas a partir até desse ano, e com isso o cenário fica um pouco mais tranquilo, né? Para fundos imobiliários como um todo. Caso esse cenário não se concretize e a taxa de juros se manter, né, em patamares de 2 dígitos por um tempo mais prolongado, obviamente que a gente vai ter uma dinâmica mais parecida com o que vemos aí no último um ano e meio, mais ou menos, tá certo? Que é uma preferência do investidor por ativos que conseguem ancorar os cotistas através de dividendos muito altos, né? Ou seja, eu ofereço um prêmio em relação a títulos de renda fixa bastante elevados, o que acaba fazendo com que eu tenha um fluxo natural para esses fundos, né? Em contramão, é mais negativo para os fundos de tijolo, que devem continuar descontados por mais tempo, uma vez que não conseguem oferecer um prêmio grande, né, em relação a esses ativos livres de risco, né, ativos de renda fixa. Certo. E qual que é a instabilidade aí no preço das commodities tem afetado o setor aí de real estate, hein? Ainda é uma preocupação aí essa volatilidade das commodities? Olha, bastante, né? Afetou bastante durante os últimos dois anos e meio, né? A gente olha especialmente para o Índice Nacional de Construção Civil, que é o INCC, a gente observa uma inflação acima de 30%, né, nesses últimos 2 anos, o que obviamente tem sido repassado para o consumidor e tem, obviamente, comprimido as taxas de retorno dos fundos imobiliários em questão de desenvolvimento de ativos, né, e cap rates também, ou seja, a gente tem um retorno um pouco menor do que se era ideal, né, ou que se era pensado ali há algum tempo atrás. Então, obviamente, é algo que joga contra, né, o setor imobiliário, né, e tem comprimido bastante margens também quando a gente olha especialmente para a construção civil. Acho que essa discussão é muito mais forte em incorporadoras. A gente observa a Tenda, MRV como exemplos disso mais explícitos, né? Então, é algo que tem sido uma grande discussão do setor, né? Entretanto, é importante pontuar que existem fundos imobiliários, incorporadoras ou empresas do setor imobiliário de uma forma geral que conseguiram, através de algumas estratégias mais pontuais, mitigar boa parte desses aumentos, né, de custos de construção de alguma forma, seja buscando ativos melhores, seja conseguindo fazer entrar na conta, né, caber ali no ideal de retorno. Então, cada caso é um caso, obviamente, né? O importante é que, olhando para frente, a gente vê um cenário talvez um pouco menos pior, né, para esses insumos construtivos, o que pode dar um alívio ali na frente e eventualmente tornar um cenário um pouco menos desfavorável, né? Agora, Caio, eu estava vendo esses dias, né, que está acontecendo, né, de ter um certo número já avançando em relação a devoluções de imóveis. Isso estaria começando a preocupar um pouco as construtoras. Eu queria entender do teu ponto de vista até que ponto essa lei dos distratos tem sido um calo nessa situação. A gente sabe, claro, a economia não está favorável, realmente, ali pagar um imóvel aí realmente não deve estar sendo lá a coisa mais fácil, porém a gente também viu, por outro lado, as construtoras lançando muita coisa, né, fazendo aí um bom estoque, e aí agora essa lei dos distratos favorecendo, no caso aí, quem está comprando, né, e aí ficando na mão as construtoras. E aí, como é que está o cenário agora em relação a isso? Olha, eu acho que do ponto de vista jurídico, né, essa discussão é menos grave do que era há um tempo atrás, né? Quando a gente olha no âmbito legal, houveram avanços, né, de 2016 para cá, com leis que tornaram a infraestrutura, né, o menor impacto possível. Aí, quando a gente olha especificamente para a questão do porquê os distratos estão aumentando, a gente tem um momento mais delicado da economia e, obviamente, isso vai refletir um aumento dos distratos, o que é, de certa forma, natural, né? Eu não diria que é o fim do mundo, né? Obviamente, é um sinal em termos de vista macroeconômicos, mas quando a gente olha de uma forma cíclica do setor imobiliário em si, é natural que haja esse aumento, dadas as condições mais desfavoráveis. Agora, Caio, falando sobre shoppings, né, o setor prevê aí um crescimento de 17% no ano, né? Isso de fato aí
pode acontecer, segundo a sua análise? Claro, eu acho que sim, porque quando a gente olha para os números de shoppings, né, operacionais especificamente, a gente está olhando para números que são muito robustos, né? Os chopeiros aqui do Brasil lidaram com a pandemia de uma forma exemplar, né, que foi inclusive usado como exemplo, né, para o mercado exterior de uma forma geral, né? Então, quando a gente olha para indicadores de ocupação, por exemplo, os shoppings brasileiros conseguiram manter uma média elevadíssima de acima de 90% durante todo o período pandêmico, inclusive quando houve fechamento de mais de um mês consecutivo. Então, é um setor que, apesar de ter seus inquilinos um pouco mais fragilizados em termos financeiros, tem conseguido apresentar uma recuperação muito expressiva, né? Quando a gente olha para vendas, esses números são muito claros. Quando a gente olha para aluguéis, a gente tem um nível de retirada de descontos, um ritmo, de retirada de descontos, que é bastante satisfatório, né? Já chegando a níveis próximos de pré-pandêmicos. E vendas, a gente já vê shoppings apresentando um crescimento acima, né, números acima, né, de níveis que a gente observava antes da pandemia, né? Então, é uma dinâmica bastante favorável que mostra que o momento é favorável para shoppings, os ativos estão muitíssimos descontados, né, ainda quando a gente olha para fundos imobiliários, né, especificamente, e existe uma possibilidade de ganho de capital grande olhando para frente, né? Shoppings, por outro lado, em contramão de lajes corporativas, não depende de um fator externo, no caso, a resolução do conflito de home office para performar bem, né? Depende puramente de consumo, confiança do consumidor, são coisas que vêm se recuperando gradualmente e, obviamente, faz impacto diretamente no preço, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um cenário de queda da taxa de juros, mas com um crescimento estagnado, né, ou até mesmo com uma recessão, como é o caso de 2023, talvez shopping seja a melhor opção para se posicionar em tijolos, olhando ali para um curto médio prazo, né? Então um período ali de um ano e meio, tá certo? Então eu daria preferência para shoppings dentro de tijolos a lajes corporativas, visto que eu acredito que haja essa dificuldade mais estrutural quanto a lajes corporativas, que não deve se arrefecer tão cedo, tá certo? Então, quando a gente olha para a questão do home office, ela é uma questão bastante significativa. Eu entendo que tem muitos analistas que entendem isso simplesmente como passageiro, mas assim, quando a gente olha para números internacionais, quando a gente olha para a discussão a nível global, é muito claro que o comportamento, né, e o entendimento das gerações mais novas quanto ao trabalho, quanto ao escritório, quanto à vida corporativa mudou. É bastante expressivo isso em pesquisas com millennials e geração Z especificamente, diferem muito de geração X para cima, né? Então, eu acho que é uma dinâmica de mercado que está se desenhando, né? Está se descobrindo, mas é uma questão que veio para ficar, né? Lembrando também que o home office ele não começou com a pandemia e ele já era uma tendência observada no mercado há alguns anos, né? Mais em alguns setores do que em outros, mas de uma forma geral, né? Então, quando a gente pensa em lajes, pensa em shoppings, eu daria preferência para shoppings em 2023. Perfeito, inclusive, né, você falou aí sobre essa questão do que veio para poder ficar, né? Muito me lembrou essa questão das compras online, né? Muita gente se questionava qual será então, né, o futuro dos shoppings, né? Como que vão ficar esses shoppings, grandes centros comerciais, com as pessoas cada vez mais se adaptando a esse novo modelo de consumo online. E o que eu acabei vendo aqui nos últimos meses, inclusive, até já dados mostrando, que tem shoppings que têm registrado vendas cada vez maiores, inclusive, né, o Caio? E isso, então, deixa claro que realmente isso não vai realmente mais interferir e que ainda assim é um hábito das pessoas, né, frequentar esses estabelecimentos, que não é somente pela compra e sim por uma experiência. Claro, perfeitamente. E é justamente essa percepção, né, que você teve, ela é algo que é antigo do setor, né? Inclusive, os chopeiros, eles adaptaram o mix de lojista dos shoppings ali que eles possuem dentro de portfólio há bastante tempo para casar com essa mudança de percepção, né, do consumidor em relação ao shopping. Então, quando você observa a composição de lojistas dos shoppings
há muito tempo, isso não é algo que começou com a pandemia, muito antes da pandemia, você percebe que, e até com o discurso das gestões, né, o objetivo do shopping não é puramente um lugar onde você vai para fazer compras, né? O objetivo do shopping é um lugar onde você possa viver uma vida lá dentro. Então eu tenho tudo, né? Eu tenho desde lazer até eventos, né, até seja acesso a culturas, então eu tenho tudo dentro do shopping, e é justamente esse o objetivo do shoppeiro, né, é dar essa possibilidade ao consumidor de ter acesso a tudo, dele viver uma vida dentro do shopping e não só ir comprar um sapato, uma bolsa, um chocolate, né, como muitas pessoas acham. Então, essa mentalidade de que o shopping é puramente varejista, né, é uma mentalidade de 20 anos atrás que não é condizente com a realidade hoje, né. Os shoppings brasileiros são muito bem posicionados, né, e têm feito essa mudança que se iniciou, acredito eu, que aproximadamente uns 10 anos, e estão muito bem posicionados para essa mudança, né, de hábitos do consumidor e demandas também do consumidor, né? Então, quando a gente olha para os shoppings do Brasil, eles são ativos muitíssimos bem posicionados dentro da cadeia varejista nacional. E falando de investimento, quanto ao investimento, né, Caio, considerando esse cenário, né, tá na hora de investir no setor? Quais empresas aí podem ser mais atraentes? A gente tem mesmo dentro dos shoppings aí os diferentes segmentos, os AAAs aí, enfim, queria uma análise em relação a investimento. Claro, perfeito. Eu acho que sim, eu acho que até chovendo no molhado aqui, uma coisa que todo mundo fala, mas eu acho que é importante para a composição do portfólio de diversificação. Eu acho que tem a necessidade do investidor de investir em mais de um setor, tá? Mas olhando para tijolos, eu daria preferência para shoppings em 2023. Eu acho que os ativos estão oferecendo um preço de entrada muito interessante, né? E com um dividend yield que vem sendo crescente há pelo menos 8, 9 meses. Tá certo? Então, você tem essa possibilidade de ganho de capital muito expressiva, e você também tem um dividendo que é competitivo contra outros setores. Shoppings têm um spread ali de 50, 60 bips contra lojas corporativas, mas que tem se fechado. Tá? E além, né, dos ativos de tijolo, os ativos de recebíveis imobiliários são os ideais ali para você ter um ganho real contra ativos de renda fixa em termos de retorno absoluto, tá? Então, quando a gente olha para dividendos, esses fundos eles são reconhecidos historicamente como os grandes pagadores de dividendos da indústria, né? Hoje a gente tem uma média de dividend yield acima de 13%, 14% dentro dos setores de recebíveis, olhando inclusive para fundos high grade, né? Que são os fundos mais conservadores em tese. Então, eu tenho um ganho expressivo, né? Olhando a longo prazo também, lembrando que independente de inflação baixar, o CDI baixar, esses fundos levam resultado acruados nos seus portfólios e tem uma capacidade de manter, né, além esses dividendos altos, né, além da queda dos indexadores, né? Então é um momento interessante também para fundos de recebíveis, esses que caíram, né, recentemente, algo que a gente não observava desde o início da pandemia, que oferece um ponto de entrada também interessante, né? Hoje você tem ativos um pouco mais descontados, olhando para recebíveis também. Antes negociava com prêmio, hoje está descontado. Então, acho que dá para compor um portfólio bem bacana hoje, quando a gente olha os descontos e oportunidades presentes no mercado. Tá? Então, pensando em tijolo, eu iria para shoppings e um percentual de 50% a 60% em recebíveis imobiliários, que é bastante interessante. Perfeito. Caio, eu quero muito agradecer aqui a tua participação conosco. É sempre muito bom para poder a gente conseguir entender um pouco mais de determinados setores. E quero deixar aqui, claro, o espaço para que você deixe suas considerações finais. Aí tem tanta coisa envolvendo, a gente está em ano eleitoral, né? Enfim, riscos fiscais aumentando cada vez mais. Por outro lado, o dólar dispara, a Bolsa aí não está conseguindo se manter nos 100 mil pontos. Ou seja, diante de todo esse cenário, de tudo que a gente conversou aqui um pouco, quais são as suas considerações? Claro, eu diria que minhas considerações finais aqui são para a preferência do investidor em manter um portfólio defensivo. Eu acho que não é momento de fazer movimentos bruscos, né? E muita oportunidade com uma margem de segurança grande, ou seja, com desconto elevado, que dão possibilidade de ganho de capital sem perder um dividendo elevado, então não precisa
alocar o portfólio em ativos de muitíssimo risco. Eu acho que não é um momento para isso. A gente tem eleições à frente, a gente tem uma possível recessão americana, a gente tem possivelmente uma taxa de juros que se mantém em patamares elevados por mais tempo. Então, assim, o caminho ele possui bastante obstáculos, né? Então, nesse momento, o mais prudente a se fazer é alocar o portfólio em nomes defensivos e com qualidade, né? Então, eu diria que ali pelo menos 50% da carteira em fundos de recebíveis, ancorar a carteira através dos dividendos e esse outro percentual manter em ativos de um pouco mais com possibilidade de alfa na geração de resultado ali no médio prazo, tá certo? Bom, acho que de considerações finais é isso. Gostaria de agradecê-los pelo convite de participar aqui mais uma vez e é sempre um prazer. Analista aí da Guide Investimentos, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Tchau, tchau, Caio. Temos mais notícias aí, Débora? Rapidinho aqui, vamos trazer uma atualização para o pessoal lá de fora. Falar um pouquinho sobre o Chile, gente, que está finalizando, né, o texto, lá de verdade finalizou já o texto da nova Constituição do país. E o texto final dessa nova Constituição do Chile, finalizado nessa segunda-feira, e entregue ao presidente Gabriel Boric. O texto vai ser colocado em referendo no dia 4 de setembro para que a população decida se quer trocar a Carta Magna do país ou manter o texto atual, aprovado há 41 anos no governo do ditador Augusto Pinochet. E aí, no final das contas, o novo texto, que tem 388 artigos e 57 artigos temporários, né, já foi entregue então pela presidente da Constituinte, a Maria Elisa, que em ato formal no antigo Congresso de Santiago fez, né, essa entrega, essa cerimônia. O Boric assinou inclusive o decreto que estabelece o dia para o referendo. Mais uma noticiazinha aqui que vem lá da Europa no campo da economia. O Banco Central alemão advertiu aí o Banco Central Europeu sobre o uso de instrumentos aí contra a fragmentação na zona do euro, né? O presidente do Bundesbank, aí, o banco alemão, né, alertou o Banco Central Europeu para que não utilize instrumentos de política monetária para limitar aí os prêmios de risco em títulos de países mais endividados. Medidas para evitar aí uma fragmentação na zona do euro poderia trazer problemas, segundo aí o presidente do Bundesbank. A fragmentação é o distanciamento aí entre os rendimentos dos títulos europeus. Com a indicação aí de que o Banco Central Europeu vai aumentar os juros agora no mês de julho, os yields aí têm subido, mas em ritmo diferente, com os rendimentos da Itália e Espanha aí subindo mais que os da Alemanha. Ferramentas aí como a fragmentação só devem ser usadas, segundo o presidente, em circunstâncias excepcionais e com condições aí de duração estritamente definidas. Ele ainda não se opôs aí abertamente aos planos do Banco Central Europeu, mas fontes afirmaram aí a Reuters que ele foi contra aí a promessa de apoio a países endividados numa reunião emergencial do Banco Central Europeu que foi realizada agora no mês passado. E para o Itaú, né, investidor dos Estados Unidos tem visto o Brasil barato, mas segura aposta. As ações brasileiras são consideradas baratas pelos investidores americanos, mas eles aguardam novos catalisadores em relação, né, antes também de um possível aumento de posições no país. Né, pelo menos é o que tem analisado o Itaú BBA, que diz o seguinte: olha, o otimismo que vimos no primeiro trimestre com grandes fluxos estrangeiros para o Brasil não existe mais, pois os investidores pareciam neutros, né, aqui em relação ao Brasil. Foi o que escreveram os estrategistas do banco no relatório, logo depois de uma reunião com mais de 26 instituições. A maioria dos investidores concorda com a recomendação do banco para alocação maior em nomes de valor, inclusive, né, nos próximos meses. No entanto, eles acreditam que esses fluxos mudarão rapidamente para nomes de crescimento mais domésticos, inclusive, se assim a gente pode dizer, né, se houver mais visibilidade sobre o momento ou também sobre a magnitude do corte da taxa de juros, inclusive.
Voltando para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, gente, está para poder reunir com ministros amanhã, nessa terça-feira. Ele quer cobrar a divulgação de ações do governo. Lembrando que ele está prestes a, inclusive, a lançar oficialmente a sua candidatura à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro vai se reunir com todos os ministros, então, nessa terça-feira, querendo cobrar essa consolidação de projetos pendentes e também a divulgação de ações positivas de cada setor com vistas aí à eleição, claro, de outubro. Bolsonaro vai comandar, inclusive, essa reunião, ao lado do general Braga Neto, que é o candidato a vice. Presidente Jair Bolsonaro, que participou hoje, aliás, aí, do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes. O presidente ele afirmou nesse evento aí, e por uma mensagem gravada, que o total de investimentos de fundos árabes no Brasil aí se aproxima de 20 bilhões de dólares. Ele fez então esse discurso, aí, enviou esse discurso aí para o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, onde também comentou aí que a participação brasileira na Expo Dubai gerou negócios aí com a previsão de investimentos de 10 bilhões de dólares. Abro aspas aqui para o presidente, que disse o seguinte: o mundo árabe constitui aí o terceiro maior mercado para o Brasil no exterior, atrás apenas de China e dos Estados Unidos. Em um momento no qual a comunidade internacional busca esforços aí para garantir a segurança alimentar do mundo, o elo entre o Brasil e o mundo árabe se fortalece. Nem diante dos desafios impostos pela pandemia deixamos de desempenhar então o nosso papel no suprimento de alimentos, foi o que disse em mensagem o presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. Bom, gente, temos novidade aqui no Top News. A partir de hoje, o Crypto News será um quadro do nosso fechamento do mercado. Todos os dias a gente vai trazer aqui notícias também sobre o setor, especialistas, inclusive, sobre o assunto, para tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês viviam pedindo? Então tá aí, tá na mão. Então, a partir de agora, está no ar o nosso quadro Crypto News, hoje com Gabriel Monteiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro aqui no Top News focado em criptoativos. E lembrando, o Crypto News é um oferecimento da Bybit, a terceira exchange de criptomoedas mais acessada do mundo. A empresa tem mais de 6 milhões de usuários e movimenta mais de 10 bilhões de dólares em ativos digitais por dia. E agora está expandindo aí as suas operações para o mercado brasileiro. Para conhecer mais sobre a Bybit, basta apontar a sua câmera aí para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o link na descrição do vídeo do YouTube e também no nosso chat. Agora vamos dar um giro aí com as principais cotações dos criptoativos no mercado de hoje. Nós podemos ver aqui que o mercado está bastante positivo nesse dia que tem feriado lá nos Estados Unidos, afeta o mercado mais tradicional ali de ações e também afeta aqui o mercado de criptoativos. Nós podemos ver a Aave com 4,59% de variação positiva, Ethereum com 4,15% de variação positiva, Bitcoin aqui ganhando valor também 2,39%, CRO com 2,21%, Dogecoin aqui nas maiores altas também nos principais criptoativos no nosso mapa aqui do Vector, 1,01% de variação positiva. LTC e Litecoin nós temos com 0,75%, a da Cardano 0,40%, operando ali mais ou menos no 0 a 0. E bem pequenininho aqui, no finalzinho do nosso mapa de calor, nós temos o USDT e o USDC, as stablecoins aí mais lastreadas ao dólar, que estão gerando polêmica aí nessas últimas semanas, mas que também estão operando hoje no 0 a 0 com esse mercado um pouco desinchado. Mas se nós viermos aqui na cotação anual, nós podemos ver literalmente aí o mercado de cripto operando totalmente no negativo. Os principais ativos que estão perdendo valor aí neste ano, CRO com 79,27% de perda, a Aave com 76,34% de perda, Ethereum com quase 70% também, 69,60%, a da Cardano 65,11%, Litecoin 64,97%, Dogecoin também derretendo 60% de queda e Bitcoin aqui operando com menos 57,28%. Lembrando, a gente está num momento complicado para o mercado de cripto, bastante afetado por algumas questões envolvendo algumas empresas, algumas criptomoedas específicas que afetaram o mercado como um todo e também pelo ambiente
externo, aí, o ambiente internacional muito degradado. Mas vamos agora aí com as cotações das principais ativos que a gente acabou de dar neste momento, e também agora a gente começa com a atualização das notícias do dia do mercado de cripto. Na segunda-feira, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de mais de 451 milhões de reais das contas da Capital, empresa que fazia conexão aí com a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, com os bancos aí do país. Esses valores pertencem aos clientes brasileiros. Foram gerados com as operações de compra e venda na plataforma da empresa estrangeira. A decisão é parte da disputa que se iniciou depois da Capital deixar de processar os saques e depósitos dos clientes da corretora no Brasil. Em 16 de junho, a Binance fez 2 movimentos. Tentou restabelecer o serviço e, paralelamente, romper o contrato e retirar o dinheiro da Capital. A gente vê aí mais polêmicas envolvendo essas empresas ligadas a criptomoedas. Isso também acaba afetando o mercado como um todo, gera certa insegurança. Enfrentando problemas no Brasil, desde 16 de junho, a Binance, que, lembrando, é a maior corretora de criptoativos do mundo, disse que o processo de integração com seu novo parceiro comercial aqui no Brasil, a Latam Gateway, está em andamento e será concluído em breve, quando as transações, tanto depósitos e saques, serão totalmente normalizadas. Isso é o que diz a Binance. O contrato foi anunciado em 24 de junho. Enquanto isso, a estrangeira diz que disponibiliza outros meios para que os usuários brasileiros possam fazer as transações. A Binance começou a enfrentar problemas depois de Capital, sua ex-parceira no país, suspender as suas negociações, aí alegando que a corretora, que tem sede na Lituânia, estava se negando a cumprir exigências do Banco Central. Mais notícias aqui: a Valdi, uma corretora de criptomoedas apoiada aí pela Coinbase, uma credora de criptomoedas na verdade, suspendeu saques e contratou consultores para analisar uma possível reestruturação, juntando-se a rivais da Celsius Network, a Babel Finance, para recorrer a medidas de última hora para sobreviver à derrota do mercado. A empresa, com sede em Singapura, contratou um consultor financeiro e consultores jurídicos, segundo o CEO. Todos os saques, negociações e depósitos na plataforma foram, por enquanto, suspensos. A decisão da Valdi ocorreu menos de 3 semanas depois de a empresa ter dito que estava processando saques como de costume, e isso continuará sendo feito aí caso no futuro. A reviravolta sugere a velocidade com que os preços em queda estão se espalhando pelo setor, deixando empresas como a Celsius e o fundo de hedge Three Arrows Capital em apuros. Logo após essa tentativa de tranquilizar os clientes, a Valdi anunciou planos para cortar 30% da sua força de trabalho. Como a gente vê aqui no mapa, acabei de dar, os criptoativos estão derretendo neste ano. O mercado aí está passando por uma grande crise, mas já tivemos outras crises no passado, teve uma recuperação. A gente vai tratar disso aí com o especialista de hoje. E o boom de semicondutores durante a pandemia, que estimulou uma escassez global do produto, já está mostrando os primeiros sinais de fraqueza, impulsionado por uma queda nas vendas de computadores pessoais e uma desvalorização no mercado de criptomoedas. O frenesi de compra de laptops e outros aparelhos no início da pandemia de Covid-19 desapareceu à medida que a inflação dissuade as pessoas de atualizar as suas máquinas que compraram nos últimos 2 anos e meio. A mudança aí para o trabalho de aprendizado também remotos também fazem parte desse declínio. Já o declínio do boom das criptomoedas também tem colocado um fim nas primeiras cenas aí da pandemia de pessoas acampando do lado de fora de lojas de computadores para comprar chips de mineração aí de criptomoedas e videogames de alto desempenho. Agora, a empresa de chips, incluindo as gigantes Intel e Nvidia, estão alertando para meses mais difíceis à frente, após 2 anos de demanda crescente em suas linhas de produto, apontando aí para um clima mais frio para esses consumidores. Sobre esses outros assuntos, nós vamos conversar daqui a pouco aí com Samir Kebaji, que é sócio e CTO da Hashdex, mas aí a gente vai trazendo ainda essas variações dos criptoativos que, como eu disse, estão bem complicados aí neste dia, que o mercado está um pouco mais tranquilo, tem feriado nos Estados Unidos, como você lembra. As cotações estão aí mais ou menos estáveis neste momento. Desde quando eu atualizei aqui no começo do nosso boletim, nós não tivemos muitas variações. A AVE
4,55%, Ethereum 4,11% e Bitcoin, que são aí as principais, 2,39%. Agora nós vamos trazer aí Samir Kerbaj, finalmente, CEO da Hashdex. Muito obrigado pela atenção, Samir. Um abraço para você que já vem aqui, já participa da BMC News, hoje participando num quadro exclusivo de criptomoedas aqui no Top News. Muito obrigado pela sua atenção. Tudo bem, Gabriel? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Samir, hoje o mercado de criptomoedas opera em terreno positivo aqui, mas pouco volume de negociações, por contas aí do feriado nos Estados Unidos. Pelo Dia da Independência, o que leva o investidor a ter um caráter mais cauteloso neste momento do mercado? Não, com certeza. A gente tem visto um movimento de muita volatilidade no mercado nas últimas semanas, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma conjunção de 3 fatores principais, né? A gente tem, no cenário macro, para todas as classes de ativos de risco, a gente tem um movimento de aversão a risco. Né? Essa inflação nos Estados Unidos, esse aperto monetário do Fed nos Estados Unidos, as tensões geopolíticas, né, com guerra na Ucrânia, né, toda essa tensão de Taiwan, tem afetado os ativos de risco. Essa é a primeira onda. A segunda onda é o ciclo do mercado de cripto, que é natural, né? Assim, o mercado de cripto, como toda tecnologia, ela passa por esses ciclos de valorização e de depreciação, né? De hype, depois de medo, de pânico. Então parece que a gente está vendo mais um desses ciclos aí do mercado de cripto. E agora, no curto prazo, a gente tem visto aí, como você bem descreveu aí, essa crise de liquidez, que são basicamente esses grandes players que operavam extremamente alavancados, que operavam dentro desse mercado de aluguel ali de criptoativos. Quando o mercado cai, né, essa alavancagem começa a gerar problemas, e a gente tem visto essa quebradeira aí de algum desses players e de alguma dessas plataformas de empréstimo que geram mais volatilidade no curto prazo. Então hoje a gente está vendo um pouquinho de alta aí com pouco volume, a preocupação que a gente precisa ter nos próximos dias, né, o cuidado que os investidores têm que ter é justamente que mais liquidações podem pressionar o preço para baixo, mas isso é um movimento de curto prazo, né? A gente continua muito positivo ou bem otimista com relação a cripto para o médio e para o longo prazo. Os fundamentos não mudaram, né? O que está mudando é o apetite do investidor para risco. Né? Então, a gente acredita que para aqueles investidores mais pacientes ali, que têm um horizonte de investimento de longo prazo, ainda pode ser um bom momento para começar a fazer uma alocação. Maravilha, Samir. Eu trouxe a cotação dos criptoativos daqui a pouco e o USDT, Polkadot e o USDC estão operando mais ou menos ali no 0 a 0. Elas protagonizaram bastante movimentação aí nos últimos dias. Alguns usuários ali em teor anônimo já elaboraram teorias de que o USDC seria um esquema ali à beira do colapso. Como que você está enxergando essa crise para as stablecoins? Essa queda muito forte nos ativos, ela prejudicou muito essas moedas. Como que você está enxergando aí o futuro desses projetos? As stablecoins são uma das aplicações mais interessantes dentro dos criptoativos, né? A aplicação de contratos inteligentes. Elas permitem que você faça pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer lugar do mundo, em dólar, né? Assim, sem ter o risco da volatilidade da criptomoeda. Então, assim, a gente acredita que as stablecoins são uma das aplicações super interessantes que só tendem a crescer nos próximos anos. Qual o problema que a gente está vendo? A gente tem visto um período de experimentação, né? Então, a gente começou com as stablecoins que eram colateralizadas por depósitos em moedas fiduciárias, né? Que era o caso do Tether e também do USDC. E depois, né, assim, esses são os modelos mais consolidados. Depois vieram as stablecoins algorítmicas, que são puramente experimentais, né, como o caso da Luna. Nesse movimento de euforia no mercado, acho que os investidores acabaram tendo menos preocupação com relação à qualidade, né, assim, de fazer o seu próprio research, sua própria investigação, de entender onde estavam interagindo, e esses projetos que eram muito experimentais acabaram crescendo muito e deu no que deu, né, acabaram quebrando. Então, assim, o que a gente vê é que talvez seja necessário que regulação entre para estipular as regras para um emissor de stablecoins. Isso pode ser super positivo para o mercado, que vai eliminar essas incertezas. Então, nas stablecoins que são colateralizadas, como a Tether e como a USDC, é importante a gente entender a qualidade dessas garantias. Porque se você tiver uma corrida bancária, né, se todo mundo for lá ao mesmo tempo solicitar o resgate dessas stablecoins, pode ser que esse emissor não tenha liquidez o suficiente para conseguir honrar todos esses resgates. E esse é o tipo de atividade que é regulada no sistema bancário, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando você tem as instituições de pagamento, né, que tem conta de pagamento ali com o Banco Central, ou seja, que emitem
moeda, essa moeda precisa ser 100% colateralizada, né? Assim, só quem pode emitir moeda sem colateral, digamos assim, através do mecanismo de crédito, são os bancos. Então, toda essa regulação do sistema tradicional de moeda fiduciária, ela precisa vir também para o mercado de cripto, para as stablecoins especificamente. Maravilha, eu estava comentando as stablecoins aqui, o SDT, eu falei que era Polkadot, mas estava com Polkadot na cabeça, corrigindo aí Tetra, a gente batendo um papo aí sobre essa correlação. E na última sexta-feira, o fundo de hedge de cripto, Three Arrows Capital, entrou com pedido de falência em Nova York após a liquidação associada aí nas Ilhas Virgens Britânicas. Um efeito dominó já pode ter sido iniciado aí nesse mercado? Como que isso configura no mercado de hoje de cripto? Alô? Opa, alguns probleminhas técnicos. Samir, você me escuta? Alô? Acho que perdi vocês. Oi, voltou, Samir? Maravilha, estamos sem o Samir, infelizmente, aí esses erros técnicos logo no primeiro dia de programa, mas a gente continua batendo um papo aqui. O Samir trazendo muitos pontos interessantes em relação a essa correlação de algumas stablecoins que acabam sofrendo aí com essa queda generalizada no mercado de criptos. Está aqui, como eu disse, no 0 a 0 hoje, mas um mercado muito atípico por causa do feriado lá de 4 de julho nos Estados Unidos. A gente tem que esperar muito para ver o que vai acontecer com esse mercado. Uma das grandes crises aí, já passou por várias no mercado de cripto, mas acredito que essa crise generalizada seja a primeira. E a gente bateu, inclusive, um papo super bacana no Crypto News sobre isso, no podcast, inclusive. Então procurem aí na playlist dos podcasts da BMC, a hora que acabar esse programa, a hora que acabar aí toda a nossa programação ao vivo. Dê uma olhada, a gente bate um papo super legal lá no podcast, são 45 minutos de conversa. Convido todos aí a tirar as suas dúvidas lá no nosso podcast. Acho que a gente pegou o Samir de volta e a tecnologia nos permitiu voltar com essa entrevista. Samir, muito obrigado aí pela atenção. Voltou? Escuta bem a minha voz? Acredito realmente que o Samir tenha perdido de vez a nossa conexão, mas a gente continua aqui com esse papo que é super interessante. Eu, inclusive, encorajo a todo mundo aí que está interagindo pelo chat lá do nosso portal de notícias a mandarem as suas dúvidas sempre que a gente voltar aqui pelo Crypto News, que é nosso programa diário agora aqui dentro do Top News, um quadro voltado aí sempre a criptoativos. Eu devolvo aos nossos apresentadores, nossos caríssimos apresentadores. Obrigado por esse espacinho e lembrando, todo dia aqui a gente vai estar aqui 4h30 da tarde para fazer esse fechamento de mercado e trazer as notícias de cripto. Obrigada, obrigada mesmo. A gente vai Foi um pedido, né? Foi um pedido, né? Pediu e a gente Muita atendeu. gente pedindo, Débora. O Rafael Lara lançou essa moda aqui na BMC. O pessoal aderiu, gostou bastante da produção de conteúdo de criptomoedas. O pessoal pedia bastante. Inclusive, encorajo todo mundo aí que está assistindo a nossa programação a apontar o celular aí para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela e ter acesso aí a uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, uma plataforma de negociação onde você pode pegar essas informações que nós trazemos aqui, pegar as informações que os especialistas conversam com a gente aqui na BMC News e aplicar aí na sua própria estratégia de investimento. Apontem aí o QR Code para acessar o site da Bybit diretamente. Eu, Débora, eu vou ficando por aqui e vocês continuam com o jornal, esse jornal que é maravilhoso e eu sinto muita falta de estar aqui, hein? Você é um querido. É o meu caro. Obrigada, Maravilha. Obrigada mesmo, Um viu? abraço, gente. Gente, vamos lá, vamos para mais um giro de notícias, porque a Confederação Nacional dos Prefeitos está esperando colocar no Congresso amanhã, né, mais de 1.000 prefeitos contra essas medidas do Executivo e do Congresso, que aumentam gastos e reduzem receitas dos municípios. A entidade calcula que as medidas já aprovadas têm impacto de 73 bilhões de reais por ano. Somando as medidas em análise, o custo aumenta para 250 bilhões. A Confederação também critica a forma como a PEC Kamikaze tem tramitado no Congresso. Os prefeitos também querem que o Congresso aprove a PEC 120 de 2015, que proíbe a União de criar encargos financeiros para estados e municípios sem a previsão de transferência de recursos para o seu custeio. E olha só, o Ministério Público do Trabalho realiza uma inspeção surpresa aí na sede da Caixa Econômica Federal, lá em Brasília. Essa ação ela faz parte aí da apuração aberta pelo órgão para verificar então as acusações aí de assédio sexual
contra o ex-presidente da instituição financeira, né, o Pedro Guimarães. Em despacho, o procurador titular aí da investigação decidiu incluir o crime de assédio moral entre os focos aí de apuração, além de assédio sexual, que já estava informado. Uma outra notícia que a gente traz aqui: o relator da PEC dos benefícios, o Danilo Forte, deve se reunir ainda nesta noite com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir então o relatório final da matéria, segundo apurou aí o broadcast. O Danilo Forte, ele defendeu aí a inclusão no texto de um auxílio gasolina a motoristas de aplicativo e não apenas a taxistas, e disse ver espaço para ampliar o custo do pacote para até 50 bilhões de reais fora do teto de gastos. Atualmente, o impacto fiscal está calculado aí em 41 bilhões 250 milhões de reais fora do teto. O Danilo Forte, o deputado, também encomendou aí estudos jurídicos para determinar se há mesmo necessidade de decretar o estado de emergência no país, que é uma preocupação, já visto que estamos em ano eleitoral. Ele acredita que pode haver uma brecha aí no teto para conceder os benefícios sem ter, então, que acionar esse estado de emergência. E passos da PEC do estado de emergência ainda são incertos, como a gente tem acompanhado, né? O presidente, então, da Câmara, o Arthur Lira, se organiza aí para votar a matéria na quinta-feira, essa é a intenção, mas o relatório deve ter um pedido de vista aí na comissão especial. Daqui a pouquinho a Kelly Cali vai repercutir toda essa questão aqui com a gente, né, Débora? Isso mesmo. Antes da gente ir lá para Brasília, eu quero só trazer um giro aqui de mercado. A Kelly Cali daqui a pouquinho vai trazer mais novidades aqui, vai atualizar sobre isso aqui, viu, o Brosco? Mas só atualizar aqui, já voltei para minha tela. Olha só, a gente tem o Ibovespa caindo agora, 0,51%. Quando a gente começou aqui essa edição, inclusive, eu trouxe para vocês que a gente estava em alta do Ibovespa, se manter nos 99 mil pontos, mas não conseguiu segurar. A Ibovespa virou de sinal, 0,51% de queda agora, 98.469 pontos. No dólar, a gente continua também com a queda, mas reduziu, né, um pouco essa queda aí, 0,14%. Agora, moeda americana cotada a 5,36. Agora sim, vamos lá então falar com a Kelly Cali, ela que vai trazer aqui mais informações para a gente sobre essa questão da oposição lá no Senado. Kelly, ótima tarde para você, seja sempre bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde, Brosco. Muito boa tarde, Brosco, para você não ficar aí magoado, incomodado, alguma coisa do tipo, né? Porque o meu amor pela Débora é imensamente maior, né? Então, mas eu vou não te falar uma coisa, assim, viu, Kelly? Ele é bem legal, o Brosco é super legal, te juro, juro. Você tem que vir aqui a São Paulo para poder depois... é muito... conhecer todo mundo, tomar um café, tenho a menor dúvida de que o Brosco é super nós. Ah, legal. Que nem no dia que eu falei que eu precisava de um chocolate, a Paula disse que eu pudesse na tua conta, tá certo. Entendi. É, mais ou menos então, isso. Então pronto, então já tá combinado. Eu vou pra São Paulo, aí o Brosco paga tudo pra gente, eu vou sair daí maravilhada. Tem a memória muito boa. Já disse isso aqui, inclusive, viu? Gente, brincadeiras à parte, ninguém sabe qual vai ser o caminho ainda dessa PEC aí, que está sendo chamada assim, PEC kamikaze, né? A PEC, o pacote de bondades, né? Enfim. Mas fato é que a divergência aqui está bastante exacerbada, viu? Não se sabe, por exemplo, eu vi o Brosco falando há pouco, desse estado de emergência, se de fato ele precisa entrar em vigência. Vamos lembrar que o primeiro item que elenca essa PEC 1, a qual foi aí, vai ser incorporada essa matéria da PEC 15, que é dos biocombustíveis, né? Ele fala claramente ali na instituição do estado de emergência no Brasil. O que acontece? A justificativa seria, segundo o governo, segundo o líder do governo e o relator lá no Senado, Fernando Bezerra, a justificativa seria o dispositivo 73 da Lei das Eleições, que é aquela Lei 9504. O que aconteceu? Eu fui conversar aqui, depois que o Danilo Forte começou a dizer que ia provavelmente suprimir, estava checando a viabilidade jurídica de suprimir esse trecho aí do estado de emergência, fui tentar entender qual que era o caminho, por exemplo, para se fazer isso, essa supressão. E existe uma tese de que, como o Congresso está lidando com proposta de emenda constitucional, ou seja,
está ali mexendo na Constituição, e a Constituição ela está acima dessa legislação, por exemplo, da 9504, né, que está ali no ordenamento jurídico infraconstitucional, que a gente chama. Em tese, de fato, a PEC não precisaria tratar necessariamente de estado de emergência, porque aí ela já nasceria com a supremacia com relação a esse dispositivo da lei das eleições, né? Como não tem nada previsto sobre isso na Constituição, em tese não tem nada que permita, nada que impeça que a PEC entre em vigência com esses benefícios sem esbarrar na lei eleitoral. Aí é uma questão eleitoral, tá? Por outro lado, você tem ali a previsão da regra de ouro, que é aquela de você não gastar mais do que o que você arrecada. Então, isso sim pode preocupar o governo, e aí o mecanismo seria um outro, mas não necessariamente instalar um estado de emergência. Desde a semana passada, a gente tem trazido essa informação de que a preocupação da oposição é implantar um estado de emergência num período que se aproxima das eleições e dar aí ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, uma vez que é o presidente, amplos poderes para, de repente, acabar decretando outros atos presidenciais que não necessariamente relacionados ao que essa PEC trata, né? Perdão, gente. Ao que essa PEC trata. Então, existe essa divergência aqui dentro, tá? Do próprio Danilo Forte, que é relator da matéria. O Danilo Forte, só para vocês entenderem o perfil dele, ele não necessariamente é um deputado bolsonarista, mas é um deputado, não está na base, tá? Apesar de fazer parte do União Brasil, né? Mas ele não necessariamente vota sempre com o governo. Ele tem uma inclinação para as pautas bolsonaristas, né? Mas não necessariamente vota com o governo. Então, ele está tentando construir aí um relatório que, por outro lado, não impeça a celeridade da discussão da matéria e isso, consequente, a aprovação. O que é que também está pegando com relação a essa proposta de emenda constitucional? Ela foi apensada, a PEC 15, que era uma PEC que já estava se exaurindo a discussão na comissão. E aí ela vai estar pronta para ser votada a partir de amanhã, terça-feira, né? Então você tem um relatório que pode já ser discutido e votado amanhã na comissão especial, que é o da PEC dos biocombustíveis, que recebeu então essa PEC 1. Que fala sobre o aumento do Auxílio Gás, do Auxílio Brasil, né, do Vale Gás do Auxílio Brasil, da concessão do voucher aí para os caminhoneiros, da proposta originária, que depois vieram os taxistas, e agora, como o Brosco disse também, né, a tentativa do próprio Danilo Forte de incluir outras categorias, como, por exemplo, o Uber, né, mas vamos lá. Esse relatório, então, se ele estiver todo prontinho, ele pode ser lido e discutido e votado amanhã, mas tem um detalhe. Se algum deputado pedir vista, porque regimentalmente isso é possível, essa proposta sai do radar nas próximas 48 horas e só está habilitada para voltar a ser discutida na quinta-feira, ou seja, né, 2 dias depois. Mas veja, quinta-feira é justamente o prazo que o Lira estava querendo levar essa proposta para o plenário, contando ali que ia ter o tempo de discussão na comissão, enfim. Então você tem várias questões ali regimentais que esbarram com a celeridade que alguns parlamentares aqui do Congresso, né, querem dar a essa proposta de emenda constitucional. São várias as discussões envolvidas nisso, né? O aumento, você teria então um orçamento que já está em 41,5 bi aproximadamente, aumentando, caso queira incluir também a categoria, né, das pessoas que fazem transporte, que não necessariamente sejam taxistas, sejam outras empresas, né? Então você tem isso aí sendo adensado, querendo ser adensado pelo relator. Você tem o próprio relator aí discordando da necessidade desse estado de emergência e tentando uma brecha jurídica que não incorra em crime, né, por parte ali do Palácio do Planalto, mas que não necessariamente precise de estado de emergência. Aí você tem também, provavelmente, parlamentar da oposição pedindo vista, minimamente os parlamentares da oposição vão pedir vista desse relatório, inclusive a oposição vai se reunir amanhã à tarde, tá? Para discutir também essa proposta. O Lira, eu chequei, ele está chegando agora no final da tarde, deve ter chego, na verdade, né, são 5 horas, está chegando, como o Brosco falou, pode ser que haja uma reunião dele com o Danilo Forte mais tarde na residência oficial. Tinha uma reunião de líderes que tinha sido prevista na semana passada para ocorrer hoje, mas não vai ocorrer, já está confirmado. Mas você tem várias discussões laterais acontecendo e o relógio correndo contra o tempo. Por quê? Porque semana que vem o Congresso tem ali o começo do recesso e, além disso, tem outras propostas para se apreciar, como, por exemplo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? Os parlamentares só podem tirar o recesso caso eles tenham feito aí a análise e essa consequente aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que aí libera para voltar para o Planalto fazer de fato o projeto da lei orçamentária anual do ano que vem. Enfim,
é pouco tempo para o parlamento, né, com essa proposta que chegou, e pouco tempo para avaliar algo que é de extrema intenção, inclusive na perspectiva eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Tá, Brusque e Débora, eu volto com vocês. Pois é, Kelly. Agora um outro assunto, né? A CPI aí do MEC, né? A oposição no Senado aí aguarda para amanhã, né? A leitura aí desse requerimento de criação dessa CPI, né? A expectativa aí dos senadores aí é de que o presidente Rodrigo Pacheco decline aí da ideia de juntar aí outras investigações, outros temas aí nessa comissão, né? Nessa CPI. Como é que tá, em que pé que anda essa questão da CPI do MEC, hein? Vou até pegar aqui a explicação que a própria fonte me deu para estar querendo aí acreditar que o Rodrigo Pacheco vai declinar dessa opção de juntar as duas matérias, digamos assim, né? Os fatos determinantes são diferentes. Essa é a defesa, né, da oposição, que espera, sim, que o Rodrigo Pacheco desconsidere a tese que foi levantada por ele mesmo na semana passada, de repente juntar, unificar duas CPIs, uma proposta pela oposição e outra proposta da base, unificar para tornar ali as duas investigações funcionais em um ambiente só, ou seja, numa só CPI. O Rodrigo Pacheco anunciou na semana passada e reiterou isso hoje, né, que está ali discutindo, né, colocou aí um grupo de trabalho jurídico mesmo, do Senado para entender todas as teses. Na semana passada eu conversei com ele se tinha essa possibilidade de separar as duas, ou ele fazia questão que fossem as duas, e ele respondeu que não fazia questão que fossem as duas. A única coisa que ele queria era ser justo tanto com o grupo da base como com o grupo da oposição. Foi essa a justificativa que o Rodrigo Pacheco deu. Até perguntei para ele se era uma maneira dele ficar bem com todo mundo, né? Ele conversou e disse que, na verdade, a resposta era essa, né? De ser o princípio de ser justo com todo mundo. Mas fato é que a oposição insiste aí nessa ideia de que realmente não se instalem duas comissões que aparentemente, segundo a oposição, têm objetos semelhantes, mas são objetos completamente diferentes, né? Uma delas, por exemplo, quer investigar obras lá atrás, né, que segundo a base, né, foram inacabadas na era do PT. Então a ideia da base é discutir essa CPI, né? Por outro lado, a oposição tem esse caráter mais factual, eles querem discutir as atuais denúncias no âmbito do MEC, né, que na época em que o Milton Ribeiro estava ali como chefe da pasta, né, como titular do Ministério da Educação. Então, claro, base e oposição, como é de se esperar, né, trabalham em perspectivas diferentes, cada um fazendo seu papel. Eu gosto sempre de dizer isso aqui, a oposição vai contra o governo, a base defende o governo, faz parte do jogo político, mas aí a expectativa de fato é essa, de que amanhã o presidente Pacheco leia a criação dessa CPI, algo de que a avaliação é de que ele não dá mais para ele fugir, né? Existe ali um compromisso minimamente lançado, é difícil, diante até de todo o clamor da opinião pública, de toda a repercussão, ele volte atrás com relação à criação dessa CPI, mas a ideia sim é que ele leia amanhã, só não se sabe se vai ler criando as duas juntas ou criando só uma. De toda forma, essa CPI sendo criada, a gente até trouxe essa informação também na semana passada, os trabalhos vão ser iniciados, né, você criar a comissão, enfim, no retorno do recesso, dia 1º, porque em tese, né, fica difícil você tocar uma CPI aqui no período de recesso. O presidente não está na casa e acaba que, apesar de ser uma CPI, ser meio que um núcleo separado, é o presidente da casa que se responsabiliza pelos atos, né, ali dos trabalhos da CPI de alguma forma. Então tem essa discussão sobre o que será lido pelo Rodrigo Pacheco amanhã em plenário, mas sim, claro que os senadores estão nessa expectativa, principalmente a oposição, de se criar uma CPI sem que sejam esses dois objetos juntos, daria mais força para a oposição trabalhar na tese de que sim, houve, né, ali corrupção dentro do governo de Milton Ribeiro, que era ministro do presidente Jair Bolsonaro, escolhido por ele também. Volto com vocês aí no estúdio. Só para a gente finalizar, então, vai ficar para agosto, né, Kelly, essa CPI, não tem outro jeito. Não, né? Sim, isso é indubitável, assim, não existe nenhuma discussão sobre instalar uma CPI antes do recesso, isso não está em discussão, a discussão é as duas CPIs juntas ou só uma, mas isso é pacificado. Montar a CPI ali, pode até ser que durante o recesso ocorra ali extraordinariamente, digamos assim, as tratativas sobre quem vai presidir, porque já existem regras básicas, a gente já falou, partido, proporcionalidade, enfim, mas instalar a CPI esse mês é impossível, assim, até pelo calendário que vem se colocando aqui no Congresso. Amanhã tem sessão de Congresso para derrubar vetos, são cerca de 35 vetos, mais de 20 sobre esta na pauta, ou seja,
tem muita pauta prioritária do ponto de vista legislativo que acaba tendo mais importância, relevância do que uma CPI, apesar dos temas, né, que a CPI, que as CPI, ninguém sabe mais nem se é plural ou singular, querem tratar. A gente vai ter que esperar amanhã, mas amanhã certamente vamos acompanhar aqui, trazer essa informação de quem venceu ou se os dois lados venceram. É isso. Tá certo, Kelly, perfeito. Muito obrigado, então, pelas informações. Bom trabalho para você. Até amanhã. Tchau, tchau, Kelly. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais. Vamos chamar o nosso próximo convidado. Já está com a gente aqui para falar de BR Malls, Allianz, Natura e Brasil Foods. A gente conversa agora com o Phil Soares, chefe de análise aí de ações da Orama. Tudo bom, Phil? Oba, tudo bem? Tudo bem, Ana? Boa tarde aí. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. Prazer é nosso. Bom, Phil, vamos começar falando aí de como que ficam os investidores, né, após esse casamento aí entre BR Malls e Allianz, né? Como estão aí as expectativas do mercado com essa união? Olha, eles colocaram aí um guidance bem agressivo, né? Como de costume, né? Quando a gente tem esse tipo de M&A, um guidance bem agressivo aí de cortes de custos, né? Ali na casa dos 170, 200 bilhões de reais anuais. E esse é o grande destaque, né? Porque a gente tem a Allianz como uma empresa já bem consolidada no mercado, né? Já era aí a maior operadora, e se juntando a BR Malls, ela fica bem distante do segundo colocado, num mercado que já é um mercado bem pulverizado, né? Ainda é um mercado bem pulverizado, e lá fora também é razoavelmente pulverizado, então a gente não tem nenhuma razão para acreditar que vai ter grandes problemas no CAD, por exemplo. Então a expectativa nossa aqui na hora é de que vai acontecer, tá? Então o guidance da própria empresa foi de que deve ter uma venda aí de 4 shoppings, num total de 69 shoppings, então os remédios, né, para satisfazer as demandas do CAD parece que vão ser bem suaves, e aí uma vez a união, né, consolidada, os acionistas atuais da BR Malls vão receber cerca de R$1,50 por ação, e mais uma fração aí de mais ou menos 0,4, né, 0,39 ações da Allianz para cada ação da BR Malls. Então o pagamento vai ser um pedaço em dinheiro e um pedaço, a maior parte, né, em ações, em troca de ações. E foi uma negociação, né, bem arrastada que a gente viu, com 3 propostas e conversas com terceiros, enfim. Mas o Renato Rick conseguiu, né, fazer emplacar lá o que ele desejava, ele que já vem de uma sequência aí de alguns M&As, com destaque para a Sonai Sierra, e foi bem interessante, bem recebido pelo mercado, foi bem discutida. A gente está otimista aí com essas duas empresas, né, que vão ser uma só, e estamos inclusive recomendando compra nas ações, né? Então, independentemente de se BR Malls ou Allianz, a gente acredita que vai ser uma empresa só, então atualmente não está fazendo muita diferença, né? Se você pegar o desconto aí, o desconto está muito baixo, né? Então significa que o mercado está precificando que a fusão vai acontecer. Geralmente a empresa que é adquirida opera num desconto, se você fizer a conta, né, do quanto é que você vai receber de ações da nova empresa. Mas está na casa dos 4%, a última vez que eu conferi, então o mercado está colocando bastante fé de que essa fusão vai ser concluída mesmo. Uhum. Agora, como que anda a Natura, né? Falando um pouquinho sobre Natura, após essa troca aí da sua presidência, né? O Fábio Barbosa, que assumiu o comando da empresa, tinha como responsabilidade recuperar também as margens e os resultados da companhia, que isso vinha preocupando aí, né, bastante até então. Como essa missão está se encaminhando, na sua opinião? Assim, a marca pode recuperar a sua rentabilidade ainda esse ano? Não, ainda esse ano eu acho bem difícil, né? Especialmente se você considerar que patamar de rentabilidade que a gente está falando. Mas o que está acontecendo, né, é que a gente teve uma mudança de gestão, que foi uma resposta aí do conselho e dos controladores, né, ao que aconteceu a partir do terceiro trimestre, resultado do terceiro trimestre aí de 2021, que a empresa teve resultados muito deteriorados, e aí o mandato do Fábio Barbosa exatamente dar uma enxugada no overhead, dar mais autonomia para as subsidiárias, né, então tratar, ao invés de marcas no portfólio, tratar como subsidiárias mesmo, e focar, né, nas unidades que estão com mais problema aí de rentabilidade, que seriam a Body Shop e a Avon especialmente, né? Então a Avon, que já foi comprada numa situação delicada, o mercado apostou muito no sucesso desse turnaround, assim, o valor de mercado da Natura estava muito esticado para cima, né? E agora a gente vê o contrário, o valor de mercado que está
bem esticado, só que para baixo. Assim, a gente vê um mercado descontando muito mesmo esse negócio aí. E a gente acha que está num bom ponto de compra também. Natura é uma das outras nossas recomendações. A Natura, eu acho que é muito importante salientar que o negócio que ela opera é um negócio bastante interessante, né? Um negócio de cosméticos. Ela é bem grande, né? Ela é a quarta maior em cosméticos, né? Falando de pure player só, ao invés de considerar também as empresas que operam em vários segmentos. Se você considerar só os pure players, ela é a quarta maior, depois da compra da Avon, mundialmente. E o valor de mercado dela está bastante descontado, né? Então, a gente tem certeza que essa questão de rentabilidade operacional é uma questão momentânea. A questão do timing de recuperação, que é um negócio mais difícil, porque realmente envolve uma mudança muito profunda na companhia. Assim. Mas a gente acredita que seja uma questão de tempo. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas o ativo está lá, a marca está lá, a marca é uma das marcas mais consolidadas no Brasil, especialmente consolidada no mundo também. Então, essa é a nossa perspectiva. Agora falando aí sobre BRF, né, a queda das cotações de commodities aí, ainda que tendo algumas sessões de alta, né, nas 2 últimas semanas, levou aí a baixa de ações de empresas que vendem aí grãos, né, assim também como mineradoras e petroleiras aí no período, né. No entanto, algumas ações podem acabar até se beneficiando aí com essa baixa dos preços, né. Uma delas é a BRF, né. Por que isso acontece? Isso é verdade, né? A gente tem como destaque aí na alta das commodities que a gente está experimentando, especialmente depois do conflito na Ucrânia, né? A alta dos grãos, né? Porque a Ucrânia é uma grande produtora de grãos e a Rússia também. Então, grãos compõem aí mais de 30%, 40% aí do custo de produção da BRF, né? Então, a BRF é como se fosse um business spread. Ela ganha a diferença do preço do quilo entre o frango e o grão que ela usa para alimentar o frango, né? Claro, multiplicando pela quantidade de quilos que ela precisa para alimentar. Mas, enfim, o importante é que a BRF, de fato, é muito afetada, né? A BRF e o setor de proteína de frango como um todo, né, mundialmente, é muito afetado por essa componente. E a gente viu um recuo em algumas commodities, né? Um recuo ainda bem leve, mas o mais importante para a rentabilidade da BRF, assim, falando de curtíssimo prazo, não é nem uma queda que pode até continuar, né, no preço do grão, mas sim a capacidade de repasse, né, e a efetividade do repasse, a velocidade do repasse desses custos para o consumidor. Então, o que a gente vê na nossa pesquisa aqui é que os grandes produtores mundiais começaram a ter resultados deteriorados muito antes da BRF. Então, a gente tem as maiores produtoras de frango no mundo tendo prejuízo já desde meio do ano passado, até início do ano passado, algumas, falando só das pure player também, né, porque se você contar as que operam com proteína do bovina, essas aí estão conseguindo equilibrar, né, um compensa o mau desempenho do outro, mas o negócio é que, eventualmente, né, com tantos problemas de caixa, inevitavelmente o mercado tem que se equilibrar, e a gente acredita que o pior já passou do ponto de vista de preço de proteína de frango, né? Porque o que a gente tem visto nos últimos anos é uma alta especialmente de boi, né? Desde a gripe suína que a gente teve antes do Covid, a gente viu uma disparada aí muito alta no preço do boi no mercado internacional e o frango não acompanhou e a gente acredita que seja inevitável que a rentabilidade dos frigoríficos aí de frango seja pelo menos parcialmente restabelecida, né? Esse resultado do primeiro TRI que a gente viu na BRF foi bastante ruim, mas se você comparar com o que as outras têm lá fora, fica até bem satisfatório se você olhar nos últimos 18 meses. Então a gente está com uma perspectiva boa, tá? Então isso eu estou contando a história do fundamento, mas quando a gente olha para preço, é mais uma empresa que está com um preço muito descontado na bolsa, né? E a gente está com a perspectiva de que o resultado do segundo TRI já deve ir substancialmente melhor do que o que a gente viu aí no primeiro TRI. Como que fica a questão do dólar, né? O BRF, por exemplo, acaba sendo bem atrelada, ali a gente vê essa movimentação mais atrelada à volatilidade do dólar, a gente viu, tá, inclusive, né, tem alta aqui, depois da gente ver o dólar nesse patamar do 5,30, a gente sabe que esse setor de frigoríficos acaba sendo beneficiado quando a gente tem umas altas do dólar, né? Afinal de contas, exportações. Acaba sendo um risco, né? Como que vocês veem essa volatilidade e o impacto disso nas companhias?
Olha, falando especificamente de BRF, né, a gente está discutindo aqui a alta de preço de grão, uma alta aí bastante expressiva, mas o preço do grão também é todo cotado em dólar, né? A gente tem mercado internacional, talvez não tanto para milho, mas enfim, para soja com certeza, e acaba que a BRF acaba sendo um pouco afetada nas duas pontas, né? Ela que é grande exportadora, né, tem aí mais da metade da produção sendo exportada para, enfim, para os mercados consumidores, especialmente a Ásia, mas também bastante Oriente Médio, que eles têm uma presença especial lá. Então, acaba que se você não tiver uma política de hedge que seja não apropriada, né, uma política de hedge que seja moderada e enderece o risco apenas financeiro da operação que você está tocando lá, e que é o que a gente vê que a BRF faz hoje, né? Afinal de contas, a BRF nasceu de um grande erro do ponto de vista de câmbio, que foi o sobrecompra da Sadia, né, de dólar, sobrevenda da Sadia de dólar lá em 2010, se não me engano. Eles têm focado muito no operacional, desde todo o ciclo aí da Tarpon e o ciclo do Abílio desde 2015, né? E a nova gestão é muito mais focada em operacional, em agribusiness, e o hedge está sendo bem feitinho. Então a gente não vê isso como um grande fator, assim, na lucratividade da empresa nesse momento, não. O câmbio é um fator menor. O problema mesmo é preço de frango e preço de grão e o operacional da empresa mesmo, comercial, a operação. Agora, Phil, levando em conta aí algumas questões, né? Inflação, também adversidades climáticas nas safras, né? A questão da guerra também lá na Ucrânia. É um momento para investir na empresa? Olha, eu acredito que sim, tá? Então, essa própria aumento aí que a gente está tendo nos preços das commodities, né? Que frango não tem conseguido repassar, e isso não é de hoje, né? Frango é uma proteína que não tem conseguido repassar há mais de ano, e enfim, a gente está passando por um momento muito delicado, né? Acho que está saindo de um momento muito delicado, e quando a gente vê esse primeiro TRI e essa queda muito recente das ações da BRF, a gente vê uma oportunidade de compra bem grande, assim, porque o preço do grão está nas máximas, né? A gente não vê muita perspectiva assim de grandes saltos para cima a partir desse patamar que a gente está hoje. E a gente tem, né, os preços mundiais aí se assentando. Então a gente acredita que é meio que inevitável uma alta. A gente já está vendo o preço, na realidade, uma alta no preço do frango, que ainda não é consoante com a alta no custo, mas a gente acredita que vai se manter aí por um período essa alta no preço do frango, além, né, da própria companhia aí continuar fazendo um bom trabalho, tá? Olha, eu quero agradecer bastante aqui a tua participação conosco, só que antes eu quero deixar o espaço aqui para que você traga considerações finais para a gente, porque a gente tem tanta coisa ainda em jogo aí para esse ano, né, que pode acabar afetando os setores. A gente muito fala, por exemplo, né, dessa guerra lá da Ucrânia, se a gente levar em consideração que já tem aí um bom tempo que está acontecendo, não tem previsão de acabar, isso tem impactado a economia como um todo. Fica aqui então o espaço para que você traga suas considerações finais, suas indicações aqui para os nossos telespectadores. A gente está vendo um momento de muita volatilidade, né? Muita componente internacional que a gente não via acontecendo. Então, por exemplo, agora esse mês de junho foi, assim, nos últimos N anos aí, nas últimas décadas, a maior queda que a gente teve no Dow, o que acabou puxando aqui a gente no Brasil, né? Apesar de a gente não ter tido uma deterioração tão significativa assim nos fundamentos das empresas brasileiras. Então, a nossa perspectiva é de que está passando por um momento de volatilidade que não necessariamente deveria se refletir nos preços daqui, né? Então, se você tem uma queda expressiva sem mudança de fundamento, você tem uma queda aqui também. Mas se você tem 2, 3, 4, a gente não acredita que isso seja sustentável. Assim, a gente acredita que o mundo está muito mais atrás do ponto de vista de ajuste de política monetária, né? Falando agora de juros, do que a gente, né? Então, estamos aí quase terminando o nosso ciclo. E eu acho que não tem muito mais o que puxar para baixo, assim. A gente deve ter volatilidade puxando por um evento ou outro, assim, mas não tem fundamento que suporte isso. Então, acho que inevitavelmente a gente vai ter uma volta aí no curto prazo.
Você falou sobre a questão do juro, só rapidamente, assim, vocês mudaram alguma coisa no cenário de vocês na hora em relação à taxa básica de juros aqui do Brasil? Porque no final das contas, né, com risco fiscal entrando na conta, né, a mais, a gente já tem, mas depois dessa última sexta-feira com essa questão dessa PEC que vem expandindo cada vez mais, ou seja, vocês mudaram alguma coisa de projeção aí essas últimas semanas ou permanece a mesma coisa? Sim, na verdade a equipe macroeconômica fala com a gente aí 2 vezes por mês. Da última vez que a gente conversou, a gente tinha feito uma alteração sim na perspectiva de política monetária, não de curtíssimo prazo, mas aí de duração do ciclo, né? Então o ciclo durando alguns meses a mais do que o que a gente tinha de perspectiva anteriormente. Mas em termos de taxa terminal e prazo, a gente mantém o que a gente tinha antes. Tá legal. Então, Fio, queria agradecer demais a sua participação aí. O Fio Soares participando com a gente aí, mais uma entrevista. Ele que é aí chefe de análise de ações da Orama. Muito obrigado pela participação, hein? Opa, obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aí. Bom trabalho. Boa tarde, um abraço. Até a próxima. Até e aí, mais, Débora, mais informações de mercado? Vamos lá, vamos dar um giro primeiro para poder a gente entender aqui, né, esse andamento dessa bolsa aqui, o dólar inclusive, que vem, né, tentou ali devolver todas essas perdas, na verdade, zerar as perdas, mas não consegue, agora está caindo 0,20, né, está cotado a 5,36, ainda assim, bastante, né, comparado ao que a gente vinha acompanhando, principalmente ali, né, já no finalzinho de maio, patamar que tinha chegado aí do dólar a uns 4,80. Bom, no Ibovespa, não conseguiu sustentar, né, a alta que vinha, né, nos 99 mil pontos, a gente agora cai 0,35%, Ibov que vai agora aos 98.608 pontos. Vou aqui ampliar nosso monitor de mercado, quem estiver assistindo a gente aí, inclusive aí, né, pelo Profit da Nelogica, já traz aqui o monitor para a gente entender. Olha só, IRB, queda de 4,63%, e Dux é no setor de educação, mas não sozinha, junto com Cogna, estão caindo 4,31%, e Dux, Cogna 2,91%. A gente vai ter o after ainda para poder fazer a acomodação aqui dessas cotações. Magazine Luiza também no varejo, caindo 3,18%, Via está caindo 3,17% também. Aí a gente estava falando de Natura agora há pouco, né, Natura também está aparecendo aqui nas quedas. Deixa eu trazer só o setor de varejo, fica mais fácil para a gente dar uma visualizada aqui. A maior parte do setor realmente em queda, só a Alpa 4, né, que ainda inverteu, aí ficou na contramão do setor, 0,72% de alta para a Alpa 4 e a Alpa 3, Alpargatas. Mas olha só, Marisa, 4% de queda, Magazine Luiza 3,18%, CIA 3,91% de queda, Via também cai no 3,17%, em relação à Natura, 2,12% de queda, né, nessa segunda-feira. Natura que vai acumulando uma queda no ano de 48,76%. A gente estava conversando aí sobre a companhia com o Fio. Guararapes, uma queda de 2,97%, Pets 2,24%, né, a Light Amer 3 também aqui caindo. Menor queda do setor é para Lojas Renner, que vem caindo agora aqui 0,30%, papel a 23, 0,3%. O setor de petróleo até foi expandindo um pouco os ganhos no finalzinho, né, desse pregão. E aí a gente teve a Prio ficando nos 3,12% de alta, Petri 3 e Petri 4 aqui, ó, 2,38% de alta para Petri 3, Petri 4, 2,14%. O que significa que se a gente não tivesse acompanhado a cotação da commodity, né, que ficou aí o petróleo Brent WTI subindo, a gente poderia ter perdas muito piores agora no final do pregão do Ibovespa. Né? Afinal de contas, se Petrobras virar, isso aí vai puxar bastante. Vibra Energia 3,14% de queda, Ultrapar 2,22%. Mas 3R Petróleo conseguiu ficar em alta de 1,94%, Enat 3 também, 0,45%, né, de alta. Vou trazer aqui de volta o Ibovespa, né, para a gente ver, olha só, a Pivida, que no setor de saúde ficou liderando aqui 7,47% de alta para a Pivida. Aliás, setor de saúde que vem bastante movimentado, com muitos M&As. A gente teve lá na semana passada, né, conclusão de junção de negócios, inclusive entre Fleury e também Hermes Pardini. Isso deu uma boa reflexão nos dois papéis, né? Fleury agora, hoje, 2,46% de queda, né? Mas a gente teve Qualicorp aqui subindo 1,59%, 7,47% de alta para a Pivida, né? E aqui a DASA, por exemplo, a queda de 3,6%. E aí, menor
queda do setor, Hermes Pardini, 0,30. Pode ter também acomodação nesses setores, né, além do cenário mesmo do que a gente tem visto aqui no mercado, no mercado doméstico, mas ainda tem a questão da acomodação nesses setores que subiram um pouco, nesses papéis subiram um pouco mais em relação, depois da junção aí de negócios. Na educação, já que a gente está vendo ali Dux, né, a Cogna aparecendo nas maiores quedas do Ibov, a gente tem Ser Educacional também hoje caiu bastante, 7,19%. E aí, Dux 4,31%, Cogna, né, caiu aqui 2,91%. A gente só, desculpa, Cogna que caiu aqui, isso, 2,91%. Aí Cruzeiro do Sul que conseguiu se manter em alta na contramão do setor, mais de 3%, né, de alta para Ser Educacional. Bom, Ser Educacional não, Cruzeiro do Sul, já estou fazendo confusão, gente. Ser Educacional queda de 7,19%. Cruzeiro do Sul, uma alta de 3,07%, ficando na contramão de boa parte do setor. E o Ibovespa, sim, claro que ainda tem um after para poder acomodar um pouco aqui esse mercado, mas 98.608 pontos por enquanto aí para o Ibov, que não conseguiu sustentar, né, o sinal de alta que vinha um pouco mais cedo. Bom, o dólar, né, ficando também nesse patamar, né, mudando um pouquinho, não mudou muito, manteve esse viés aí, né, muito por causa da questão dos riscos fiscais, sessão também com poucos negócios, lembrando que a gente não tem o apoio do mercado internacional, Estados Unidos, já que tem um feriado acontecendo por lá. Por falar em feriado, vamos até ver se a gente tem atualização sobre aquele caso lá nos Estados Unidos, né, Brosco? Daqui a pouquinho para o pessoal. Só antes eu quero trazer uma notícia aqui da PGR, inclusive, que está pedindo para o STF para que ex-presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil prestem depoimento sobre suposta interferência de Bolsonaro. Foi a Procuradoria-Geral da República, então, né, que pediu hoje no STF, para que ex-presidentes da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, preste depoimento para poder esclarecer sobre uma possível interferência de Bolsonaro na estatal. A manifestação da PGR é assinada pelo vice-procurador-geral, pela vice-procuradora-geral, né, Lidora Araújo, foi dada em resposta ao pedido apresentado ao STF pelo líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, e no parecer Lindora também defendeu que seja ouvido o ex-presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes. Porém, Lindora afirmou que ainda é preciso aprofundar o caso antes de decidir se há elementos para uma investigação ou não, viu, Brosco? Pois é, Débora, aí a gente atualiza então esse trágico incidente lá nos Estados Unidos, um feriado, né, nacional lá no país, Dia da Independência Americana, e mais um incidente aí, um tiroteio aí que matou pelo menos aí, segundo as últimas informações que a gente tem, 6 pessoas lá em Chicago, né? 24 pessoas aí seguem aí seriamente feridas depois que esses tiros foram disparados aí, enquanto acontecia uma parada ali, a parada de 4 de julho, né, Dia da Independência, lá no Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois, né? As informações são aí de um comunicado da polícia, né? Não está muito claro ainda se esses 24 feridos aí, se eles foram levados ao hospital, qual que é a situação exata desses feridos. Um porta-voz do hospital deu um número aí um pouco diferente, aí, segundo ele foram pelo menos 31 feridos. A polícia ainda estaria procurando aí pelo suspeito aí, então, portanto, o caso ainda é considerado como um incidente ativo. Segundo a polícia, aparentemente o atirador estava aí em um telhado quando fez esses disparos, né? Ele usou um fuzil que foi encontrado e apreendido aí pela polícia, mas que ainda não tem informações aí sobre o paradeiro aí desse suspeito, né? Esse desfile ele foi interrompido aí cerca de 10 minutos depois de ter iniciado aí por volta das 10 horas da manhã no horário local, quando começou então aí toda essa confusão. O prefeito ali da região pediu que as pessoas fiquem em casa. Ele afirmou que a polícia americana aí está auxiliando nesse trabalho do FBI. A polícia foi acionada então aí depois desses barulhos de tiros aí, desse princípio de tumulto que a gente acompanha nas imagens aí das pessoas que acompanhavam esse desfile. Inclusive um repórter local relatou lá que viu cobertores cobrindo o que seriam aí os corpos aí de algumas das vítimas.
e também muitas pessoas feridas e ensanguentadas, aí foi o que relatou esse repórter aí do Chicago Sun-Times, que acompanhava ali essa parada, esse desfile, né? Várias testemunhas também disseram aí que ouviram os disparos. Uma testemunha disse que contou aí pelo menos 20 tiros. A gente tem também o relato aí de uma jornalista da rede da CBS aí que assistia também ao desfile e que contou que estava perto aí da cena quando ouviu que parecia ser, que se confirmou depois então, esse tiroteio, né? Ela e a família se deitaram aí no chão e correram aí para um carro em uma garagem próxima, as pessoas tentando aí fugir, correr desse incidente, né? Ela disse aí, todos correram, se escondendo e gritando, foi extremamente aterrorizante, foi assustador, tivemos muita sorte de ter conseguido sair rapidamente aí do local. O presidente Joe Biden, ele divulgou um comunicado sobre esse ataque, afirmou estar chocado aí pela violência armada sem sentido, que novamente traz aí pesar a uma comunidade americana e nesse dia importante para os americanos, que é o dia da independência, né? Biden disse ainda aí que ofereceu apoio total do governo às autoridades da cidade e também do estado, abre aspas aí para o presidente americano, que disse: eu também movimentei as forças policiais federais para ajudar na busca urgente pelo atirador. Dia 4 de julho aí é uma das datas aí mais festivas aí para os americanos, né, que celebram aí o Dia da Independência com diferentes atividades, sendo uma das mais populares aí a queima de fogos e também essas paradas como essa que a gente acompanha aí na imagem e que acontecia no momento desse incidente. Aí as comemorações remetem aí ao dia 4 de julho de 1776, né, data em que foi publicada então a Declaração de Independência, aí, quando se considera aí o nascimento do país. É isso, Débora, as informações que a gente tem até o momento sobre esse trágico incidente lá no estado de Illinois. É lamentável, é lamentável. Claro que, por um lado, existe aquela questão dos Estados Unidos, da garantia ali, da segurança de todos, de defesa, né? Por isso, a questão do porte de arma, e por isso é tão mais fácil a gente se ter acesso a uma arma de fogo lá nos Estados Unidos, em contrapartida, né, principalmente depois da decisão ali do judiciário de que pode-se transitar realmente com armas em público, é impossível, né, não aumentar ainda mais risco, como você falou, desse tipo de coisa acontecer. É uma pena, bem lamentável mesmo. Bom, voltando aqui para o Brasil, viu, Brosco, a conta de luz vai pesar mais, fica mais cara em pelo menos 24 cidades paulistas a partir de hoje. O reajuste já foi, claro, aprovado pela Agência Nacional de passado. Passa a valer a partir de hoje para os municípios que são atendidos pela Enel, que é a distribuição de São Paulo, Enel São Paulo, né, e atende cerca de mais de 7 milhões de unidades consumidoras. O aumento médio para o consumidor será de 12,04%, 12% então, sendo 18% para alta tensão e 10,15% para baixa tensão. Segundo a empresa, os consumidores de baixa tensão são, na maioria, clientes residenciais, já os clientes de média e alta tensão são, em geral, claro, indústrias e grandes comércios, ou seja, né, fica então, vai pesar mais um pouco aí no bolso, apesar, né, da gente ver toda essa questão aí da luta para poder fazer subsídios e tudo mais, né, para poder tentar ajudar na hora do brasileiro pagar a conta, só que a gente tem, por outro lado, notícias de que as coisas estão ficando cada vez mais caras. Bom, temos uma noticiazinha aqui, Débora, sobre o que envolve aí os presidenciáveis, né? Porque a Fiesp agendou aí 2 encontros aí do ex-presidente Lula com empresários, um almoço em que Lula deve participar amanhã lá na Fiesp, né? Um encontro extra aí, será um encontro aí com membros de alguns conselheiros aí da Fiesp e também de outros empresários. E além desse almoço aí de amanhã, o ex-presidente também deve participar de um outro encontro lá no dia 9 de agosto, que faz parte, então, esse sim, da rodada aí da Fiesp com os presidenciáveis, né?
A reunião com Ciro Gomes, outro presidenciável do PDT, né, está prevista para o dia 27 de julho e a da Simone Tebet, do MDB, para o dia 1º de agosto. O presidente Bolsonaro ainda não confirmou presença. A expectativa é que a interlocução aí de Lula com a indústria seria feita por meio da Fiesp mesmo, né, comandada aí por Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, que foi aí o vice de Lula em seus 2 mandatos. É isso, viu? Bom, agora sim vamos ficando por aqui, vai chegando ao final o nosso Top News, né, Brosco? A gente vai se despedindo de todos vocês, quero, claro, agradecer a audiência, depois quero feedbacks aí de quem está aí nos acompanhando, o que vocês acharam do nosso novo quadro, o Crypto News, agora fazendo parte aqui do Top News diariamente para todos vocês, né? Tragam aí as informações, o que vocês acharam, espero os comentários de todos vocês. É claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @bmc.news, é o Instagram da BMC, né? E ó, entrando lá no nosso site, lá no finalzinho do site, você já tem todas as redes, inclusive tem um linkzinho lá para você já entrar direto no nosso canal do Telegram. Ah, Débora, mas é muito trabalho, então se você já tem um aplicativo, vai lá no Telegram, busca BMC News, e aí você já vai achar o nosso canal e você vai conseguir entrar no nosso canal para se manter muito bem atualizado, tem notícias aí sendo atualizadas minuto a minuto, a equipe inteira preparada só para isso aqui para vocês, tá? Muito obrigada, Brosco. Valeu, Débora, foi um prazer, bem-vinda novamente, né? E é isso aí, obrigado pessoal aí também que nos acompanhou e amanhã estamos de volta aqui com toda a programação da BMC News. Ó, mas não acaba ainda por aqui não, a nossa programação, a gente se despede, tá, gente? Mas ó, tá chegando por aí o Insights, logo em seguida tem Radafis, ou seja, ainda tem muita programação da BMC News aqui pra vocês. É isso aí. Obrigada pela companhia de todos, tchau, tchau. Até mais.